Efeito Doppler. Alunos Dandara Cristina, Rafael Victoria e Henrique Fernandes, da professora Paloma Costa, do Colégio ICE, do terceiro ano do ensino médio. O que é o efeito Doppler? É um fenômeno ondulatório caracterizado pela mudança do comprimento de onda ou da frequência de uma onda emitida por uma fonte que se movimenta em relação a um observador. Ou seja, ocorre quando existe aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de onda e um observador. No caso de aproximação, a frequência observada é maior que a frequência emitida pela fonte. Já no afastamento, a frequência observada é menor que a frequência emitida pela fonte. A velocidade de propagação da onda, seja ela qual for, depende exclusivamente do meio pelo qual essa onda se propaga-se. Assim, mesmo que a fonte das ondas ou o observador mova-se, a velocidade de propagação da onda não será alterada. Quem descobriu o efeito Doppler? O efeito Doppler foi descoberto por um físico austríaco chamado Johann Christian Doppler, em 1842. Do seu sobrenome veio o nome do efeito Doppler. Logo depois, 3 anos mais tarde, Buns-Ballot realizou um experimento. Nesse experimento, ele colocou uma banda em cima de uma locomotiva. Enquanto a banda tocava, ficaram diversos observadores, vamos dizer assim, no asfalto, anotando as velocidades que eles ouviam, as notas musicais que eles ouviam, de acordo com que a locomotiva se aproximava e se afastavam deles. A fórmula utilizada para calcular a mudança de frequência no efeito Doppler é dada por frequência observada é igual à frequência emitida, abre parênteses, a velocidade da onda no meio, mais a velocidade do observador, dividido pela velocidade da onda no meio, menos a velocidade da fonte emissora das ondas. Para a gente utilizar essa forma, a gente sempre vai precisar saber da fonte emissora das ondas e do observador. Temos agora aqui o nosso primeiro exemplo, que é o exemplo da ambulância. Suponhamos que nós tivéssemos observador A, observador B e a nossa fonte. Se ambos estivessem parados, não estivessem em movimento, a gente teria um comprimento de onda igual para tais observadores. Ou seja, eles teriam a mesma frequência, eles escutariam o mesmo som. Agora, voltando lá no exemplo da ambulância, a nossa fonte ela está em movimento, que é a ambulância. Então, quando a ambulância ela está com a sirene ligada e ela vai passar pelo observador, independente se ele estiver parado ou não, porque a nossa fonte já está em movimento. Então, independente do observador agora, quando a ambulância se aproxima dele, a frequência é maior que a frequência real que a gente tem. Então, o som que ele vai escutar é um som mais agudo. E quando ele vai se afastando dela, a frequência é menor. Então, ele vai escutar um som mais grave. Então, resumindo para vocês, quando nossa fonte estiver em movimento, e independente se o nosso observador está ou não parado, a frequência dele vai ser diferente. Ele vai ter uma frequência maior ou menor que a nossa frequência real. Um outro exemplo ocorre nas estrelas. Quando vemos a luz emitida por estrelas de galáxias distantes, observamos aumento na frequência da luz. Isso acontece porque quando a estrela aproxima-se do seu observador em alta velocidade, seu brilho aparenta se tornar azulado. E quando a estrela afasta-se do seu observador, o seu brilho fica avermelhado. Um outro exemplo que é utilizado o efeito Doppler são nos exames, que são utilizados uma fonte emissora de ultrassons, som com frequência superior a 20.000 Hz, e esses sons são absorvidos, refratados e refletidos pelos diferentes tecidos e pelo fluxo de sangue, os quais se comportam como uma fonte secundária de ondas refletidas em movimento. Dessa forma, é possível mapear o bombeamento de sangue, observar o refluxo sanguíneo e etc.